Você já sentiu que alguns lugares guardam uma presença, uma memória que não se apaga, mesmo quando tudo parece ter acabado? O quarto 313 do Hotel Santa Aurora era um desses lugares. Um hotel antigo, escondido no interior de Minas Gerais, com paredes descascadas, carpete gasto e um silêncio tão pesado que você podia ouvir os próprios pensamentos. Era uma sexta-feira de chuva fina, quando Helena Duarte, uma jornalista de São Paulo em busca de paz para escrever, chegou. Ela pediu um quarto simples. Na recepção, seu Otávio, um senhor de olhar cansado, hesitou. Por um instante, ele olhou para o painel de chaves e estendeu a mão para a do quarto 312. Mas, no exato momento em que o relógio da recepção marcou 23h59, um clique metálico ecoou pelo corredor. A plaquinha dourada do quarto 313 girou sozinha. Uma troca quase imperceptível, como se o hotel, por conta própria, tivesse escolhido o destino daquela noite. Helena subiu as escadas, viu o número 313 na porta, colocou a chave na fechadura e ela se abriu com um estalo seco. Lá dentro, o ar era diferente. Um cheiro forte de ferro e mofo pairava no ambiente. As cortinas pesadas estavam cobertas de pó. Mesmo assim, ela se acomodou na cama, abriu o notebook e começou a digitar. Por alguns minutos, tudo parecia normal, até que ela ouviu um som, um arranhar leve, vindo de dentro da parede. Skrrr, skrrr. Ela parou de digitar, o som cessou. E então voltou, mais forte, mais próximo. Helena se levantou. Procurou embaixo da cama, dentro do armário antigo. Nada. Foi quando o telefone do quarto tocou. O som estridente quebrou o silêncio. Alô? Disse ela, a voz um pouco trêmula. Por alguns segundos, apenas o ruído estático de uma linha antiga. E então, uma voz masculina, distante e fria, sussurrou. Você está no quarto errado. Helena olhou para a chave em sua mão. 312. Mas na porta, o número era claramente 313. Ela tentou rir, pensando que era um trote. Mas a voz não soava humana. E o silêncio que veio depois foi ainda mais assustador que o sussurro. Na manhã seguinte, o quarto 313 estava vazio. A cama, perfeitamente arrumada. O notebook, fechado sobre a escrivaninha. Nenhum sinal de Helena Duarte. Seu Otávio, o recepcionista, jurou à polícia que ela havia subido sozinha e nunca mais descido. E o mais estranho, na porta, a placa dourada com o número 313 havia desaparecido. Dias depois, uma camareira, ao limpar o quarto, encontrou algo debaixo da cama. Uma plaquinha dourada, empoeirada, com o número 312 gravado. Quando a polícia chegou, tratou o caso como um desaparecimento comum, até analisarem as fitas das câmeras de segurança dos corredores. E o que as imagens mostraram, ninguém conseguiu explicar. Às 23h59 daquela noite, a gravação mostra Helena subindo as escadas. Ao se aproximar da porta, o número na placa oscila. Por uma fração de segundo, ele vira 312. E então, volta a ser 313. Helena entra e a porta se fecha. A câmera continua gravando. Às 03h13 da madrugada, uma sombra densa surge diante da porta do quarto. Ela não se move, não respira, apenas fica ali, parada. Na parede ao lado, uma interferência na imagem começa a formar um rosto. O rosto de uma mulher em pânico. O rosto de Helena. Foi o último registro dela que existe. Mas por que aquele quarto era assim? O Hotel Santa Aurora foi construído em 1931. Na planta original, o quarto 313 simplesmente não existia. Ele só foi adicionado anos depois, após um incêndio misterioso que destruiu parte do terceiro andar. Na época, um hóspede chamado Eduardo Leal, um vendedor viajante, morreu queimado dentro do quarto 312. Testemunhas disseram que ele gritava tentando sair, mas algo parecia puxá-lo de volta para dentro. Quando os bombeiros encontraram seu corpo, ele estava com os olhos abertos e as unhas encravadas na parede. Depois da tragédia, o hotel ficou fechado por quase 20 anos. Quando finalmente reabriu,
uma nova numeração surgiu. O antigo e amaldiçoado quarto 312 se tornou o 313. Seria uma superstição para afastar o azar? Ou uma tentativa desesperada de apagar um passado que se recusava a ser esquecido? O mistério só se aprofundou. 3 semanas depois do desaparecimento de Helena, uma nova hóspede reservou o quarto. Carla Mota, uma turista, sem saber de nada, tirou uma foto no espelho e postou nas redes sociais com a legenda: "Noite no misterioso quarto 313". A foto viralizou, mas não pela legenda. Foi pelo que apareceu atrás dela. No reflexo do espelho, além de Carla, havia outra mulher. Um rosto coberto de cinzas, com olhos arregalados de terror, olhando diretamente para a câmera. O caso chamou a atenção de um grupo de youtubers, o canal Mistérios da Madrugada. Eles decidiram passar uma noite no quarto, levando câmeras, sensores de movimento e microfones de alta sensibilidade. No início, tudo estava normal, até o relógio marcar 23h59. O detector de movimento disparou sem que nada estivesse lá. A temperatura do quarto caiu drasticamente. E então, uma voz fria sussurrou no microfone, a mesma voz que Helena ouviu: "Você está no quarto errado". A filmagem termina abruptamente com um barulho forte, como se a câmera tivesse sido atirada contra o chão. No dia seguinte, o canal no YouTube foi apagado. Os integrantes do grupo simplesmente sumiram das redes sociais. Hoje, o Hotel Santa Aurora está fechado, abandonado. Mas os moradores da região juram que, em certas noites, uma luz fraca se acende no 3º andar, sempre às 03h13 da manhã. Alguns dizem ouvir passos no corredor vazio, seguidos por 3 batidas lentas e pesadas na porta do quarto 313. E a lenda diz que, se você estiver perto o suficiente para ouvir e responder, a placa do quarto muda sozinha, exibindo o número da sua casa, como se o quarto te escolhesse como o próximo hóspede. Anos mais tarde, um perito forense conseguiu restaurar as filmagens originais da noite do desaparecimento de Helena. Ele descobriu algo escondido nos segundos finais da gravação. Um único frame, quase totalmente escuro, com letras rabiscadas à mão na parede. "Não era para eu estar aqui". Assinado: Helena Duarte. Ninguém sabe quem trocou a placa naquela noite. Ninguém sabe quem fez aquela ligação. Mas o relógio antigo da recepção, até hoje, para de funcionar exatamente às 23h59 e volta a marcar as horas, sozinho, às 03h13. E talvez o detalhe mais arrepiante de todos tenha sido encontrado no notebook de Helena. A polícia descobriu um arquivo oculto, um documento chamado Quarto 312, rascunho final. Dentro, havia apenas uma frase: "A porta nunca fecha sozinha, alguém sempre fecha por dentro". E agora, eu te pergunto, você entraria no quarto 313 por curiosidade? Ou fugiria antes do relógio marcar 23h59? Porque às vezes o mistério não quer ser resolvido. Ele só quer continuar. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal Histórias que o Povo Conta. Deixa o seu like, compartilha com quem ama um bom mistério e me conta nos comentários. Você teria coragem de passar uma noite no quarto 313? A gente se vê no próximo vídeo, se o relógio deixar.